Capítulo 7 do incidente de falsidade, artigo 145. Arguída por escrito a falsidade de documento constante dos autos, o juiz observará o seguinte processo. Inciso 1. Mandará autuar em apartado a impugnação e, em seguida, ouvirá a parte contrária, que no prazo de 48 horas oferecerá resposta. Inciso 2. Assinará o prazo de 3 dias, sucessivamente, a cada uma das partes, para a prova de suas alegações. Inciso 3. Conclusos os autos, poderá ordenar as diligências que entender necessárias. Inciso 4. Se reconhecida a falsidade por decisão irrecorrível, mandará desentranhar o documento e remetê-lo com os autos do processo incidente ao Ministério Público. Artigo 146. A arguição de falsidade feita por procurador exige poderes especiais. Artigo 147. O juiz poderá, de ofício, proceder à verificação da falsidade. Artigo 148. Qualquer que seja a decisão, não fará coisa julgada em prejuízo de ulterior processo penal ou civil. Capítulo 8 da insanidade mental do acusado. Artigo 149. Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado, o juiz ordenará, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, do defensor, do curador, do ascendente, descendente, irmão ou cônjuge do acusado, seja este submetido a exame médico legal. Parágrafo 1º. O exame poderá ser ordenado ainda na fase do inquérito, mediante representação da autoridade policial ao juiz competente. Parágrafo 2º. O juiz nomeará curador ao acusado quando determinar o exame, ficando suspenso o processo, se já iniciada a ação penal, salvo quanto às diligências que possam ser prejudicadas pelo adiamento. Artigo 150. Para o efeito do exame, o acusado, se estiver preso, será internado em manicômio judiciário, onde houver ou se estiver solto e o requererem os peritos, em estabelecimento adequado que o juiz designar. Parágrafo 1º. O exame não durará mais de 45 dias, salvo se os peritos demonstrarem a necessidade de maior prazo. Parágrafo 2º. Se não houver prejuízo para a marcha do processo, o juiz poderá autorizar sejam os autos entregues aos peritos para facilitar o exame. Artigo 151. Se os peritos concluírem que o acusado era, ao tempo da infração, irresponsável nos termos do artigo 22 do Código Penal, o processo prosseguirá com a presença do curador. Artigo 152. Se verificar que a doença mental sobreveio à infração, o processo continuará suspenso até que o acusado se restabeleça, observado o parágrafo 2º do artigo 149. Parágrafo 1º. O juiz poderá, nesse caso, ordenar a internação do acusado em manicômio judiciário ou em outro estabelecimento adequado. Parágrafo 2º. O processo retomará o seu curso, desde que se restabeleça o acusado, ficando-lhe assegurada a faculdade de reinquirir as testemunhas que houverem prestado depoimento sem a sua presença. Artigo 153. O incidente da insanidade mental processar-se-á em auto apartado, que só depois da apresentação do laudo será apenso ao processo principal. Artigo 154. Se a insanidade mental sobrevier no curso da execução da pena, observar-se-á o disposto no artigo 682. Você aí que assistiu esse vídeo até aqui, gostou do nosso conteúdo? Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal.
Até o próximo vídeo!